quando eu entrei na Xerox do Brasil. Aí eu trabalhei 1 ano e meio como funcionário e logo eu participei de um processo seletivo grande na empresa, tinha 40 pessoas lá para selecionar para ser executivo, era vendedor. Representante de marketing, que eles chamam, né? Você entra como terceirizado, depois você vira funcionário, representante de marketing, depois eu participei de um processo seletivo, eles estavam escolhendo 4 executivos. Puta, e a Xerox era, assim, na minha época, assim, era avançadíssimo, assim, os processos dela. Né? Aí fomos todos, na época, para Brasília para fazer um processo de seleção, entre 40, e me selecionaram. Aí virei executivo da Xerox, fui enviado para Uberlândia para abrir a filial da Xerox lá. Foi uma época que a Xerox do Brasil estava crescendo muito, né? Que era básico, estamos falando de máquina copiadora, que hoje em dia, inclusive, todo mundo tem em casa. E a Xerox, na verdade, na época dominava, né? Na década de 90, a Xerox ainda dominava o mercado. Assim, 90% do mercado era da Xerox ainda, né? E aí, até porque o nome era sinônimo de cópia. Sim, sim. Aí ele tirou a Xerox. E aí eu fiquei 13 anos como executivo da Xerox, né? 13 anos. 13 anos. Numa multinacional americana. Uma multinacional americana. Aprendi de tudo, eu era da área de operações, marketing e vendas, né? E como é que tu foi parar no mercado financeiro? Cara, logo depois? Eu já operava o mercado financeiro como operador. Eu gostava de fazer operação. Tu mesmo por você, para fazer o teu dinheiro? Eu conhecia bem o mercado financeiro. E quando eu saí da Xerox, eu até pedi para sair, porque a Xerox começou a fazer um monte de reestruturações. Foi quando a Xerox começou, enquanto companhia, a afundar, né? Tanto que a Xerox hoje é case assim, de empresas que já dominaram o mercado e não dominam mais. Como foi a Kodak, né? Na época de máquinas fotográficas, né? Como filme, revelação. E a Xerox também é um desses casos. Falou, uma empresa que tinha 100% do mercado, o que ela fez de errado? Então são cases para estudar o que não fazer. Fez de errado? Porque eu acho que, bom, pelo menos no caso da Kodak é um pouco mais fácil. Que assim, cara, simplesmente as fotos agora são tiradas num celular de forma digital e não precisa mais de todos os processos que precisava. Tem muito o que fazer, tem? Tem, cara, acho que foi falta de visão. Você sabe que a Apple nasceu, você pegar os filmes que já fizeram sobre Steve Jobs, e ele mesmo fala que ele pegou as tecnologias dentro do laboratório da Xerox, né? A Xerox tinha o maior laboratório de cientistas do mundo, chamava Palo Alto Research Center. Tinha 500 cientistas dentro lá. Se pegar o filme do Steve Jobs, mostra quando ele vai lá dentro do laboratório. Assistirei esse filme, não vi ainda. Ele construiu um Macintosh com toda a tecnologia que a Xerox tinha. E a Xerox tem até uns documentários mostrando os próprios engenheiros da Xerox ali meio ressentida com a própria empresa de não ter utilizado aquela tecnologia e ter deixado o Steve Jobs usar a tecnologia, né? Entendi. Tem os filmes do Steve Jobs, mostra ele indo lá. Então houve vacilação mesmo. Os caras tinham como se adaptar e não correr atrás. Tinha, porque a Xerox ela tinha uma visão muito que o mundo ia ser copiador e impressora. Então tudo que era desenvolvido de tecnologia, eles achavam que aquela tecnologia tinha que ser incorporada na copiadora e impressora e não criar uma outra coisa. O touchscreen que tem no telefone foi inventado pela Xerox, né? Você pegar as máquinas nessa época, antes de surgir tudo isso aí, as máquinas Xerox tinham touchscreen. Você selecionava as coisas, tudo no touchscreen. Os ícones foram criados pela Xerox. A interface gráfica foi criada pela Xerox. O mouse foi criado pela Xerox. O mouse? O mouse. Tudo isso tem, né, nessa história, nesse filme do Steve Jobs, mostra tudo isso, né? Ela já tinha inventado tudo isso. Só que o Steve Jobs foi lá e falou, opa, isso aqui tem uma outra aplicação. Tem até um vídeo no YouTube que é conhecido de uma discussão, uma conversa entre o Steve Jobs e o Bill Gates, né? E os dois acusando, não, isso aí você roubou da Xerox. E o Steve Jobs falando pro Bill, não, mas isso aí você roubou da Xerox. Porque a Microsoft surgiu também quando o Bill Gates pegou a tecnologia dos ícones da Xerox e conseguiu organizar num sistema. Né? E fez o Windows. Então, assim, praticamente toda a tecnologia que a gente tem hoje nasceu nos laboratórios da Xerox, só que a Xerox não soube aproveitar, né? E aí o segundo passo que ela deu, que ela fundou de vez, foi quando ela não viu que o mercado ia se descentralizar. A Xerox ainda acreditava muito no mercado centralizado. Eu, quando fui executivo da Xerox, todos os boletos bancários eram impressos pela Xerox, do Banco do Brasil, eram impressos pela Xerox aqui em São Paulo. Lá na Verbo Divino tem um prédio redondo do Banco do Brasil, perto ali que era o Credit Card Hall ali. Aquele prédio inteirinho era só para imprimir boleto. E todas as máquinas ali eram da Xerox. Eu vim aqui toda semana aqui para visitar esse prédio. E todos os talões de cheque do Banco do Brasil eram impressos numa gráfica do Rio de Janeiro, também em máquina Xerox. Então esse movimento de descentralização da impressão, de boleto já não precisar, hoje você não precisa de boleto, né? Você entra, faz tudo, cheque ia acabar, a Xerox talvez não se antecipou esse movimento.
e outras empresas se anteciparam. E a Xerox foi engolida pelas tecnologias que ela própria criou. Que coisa, né? Porque 75% das patentes de jato de tinta era da Xerox. Só que ela não acreditava que todo mundo teria uma impressora em casa. E aí ela perderia o mercado de impressoras de grande volume, né? Então, assim, foi uma coisa que foi acontecendo e a Xerox foi deixando de ter importância, foi entrando outras empresas tomando o mercado dela. E foi aí que tu saiu. Foi nessa época, foi nessa fase que eu saí. Mas eu saí porque a Xerox cometeu um outro erro estratégico de marketing, né? De marketing e vendas e operações. O modelo da Xerox, ele é até num dos livros mais requisitados de marketing, sem ser o Philip Kotler, tem um cara que chama Theodore Levy. Nesse livro do Theodore Levy, que chama Imaginação e Marketing, ele fala do modelo da Xerox, né? Que era inclusive a função que eu tinha na Xerox, que era o gerente de mercado, né? Era você fazer o marketing de forma inversa. Você saber a necessidade do cliente e você criar o produto, né? A gente tinha essa mentalidade na Xerox. Só que a Xerox trocou um CEO nos Estados Unidos, trocou um CEO. A operação brasileira era a segunda maior. Ela só perdia para a matriz americana. Nossa. Era a maior operação da Xerox fora dos Estados Unidos. A Xerox do Brasil. E aí eles mudaram essa estrutura de atendimento a cliente, principalmente na parte de operações e marketing. Eles verticalizaram. Então, eu quando fui executivo da Xerox, eu tinha quase que o poder máximo que o cliente queria. Então eu fui da filial Bancos, eu cuidava do Banco Brasil e da Caixa. A filial Bancos era aqui em São Paulo, então tinha um executivo que cuidava só do Itaú, tinha um executivo que cuidava só do Unibanco, tinha um só do Santander. Na época tinha a HSBC e eu era o cara que cuidava do Banco Brasil e da Caixa, porque ficava em Brasília. Porra, esses aí são grandes pra caralho. O Banco Brasil era o maior cliente da Xerox do mundo. O Banco Brasil chegou a ter 25 mil equipamentos da Xerox. Quando começaram a lançar os primeiros terminais ATM de caixa eletrônico, as impressoras que tinham dentro desses ATM era tudo Xerox. Dentro dos primeiros terminais ATM. Todas as mais de 5 mil agências do Banco Brasil tinham impressora e copiadora da Xerox. Então, ATM, ele tá falando do caixa automático, lá que você mesmo vai e resolve o teu próprio problema. Isso. Obrigado, Automated Teller Machine. Isso. Olha aí. É bom estar com um professor de inglês aqui. E aí a Xerox chegou a ter 25... o Banco Brasil chegou a ter 25 mil equipamentos da Xerox. Então é o maior cliente da Xerox no mundo, o Banco Brasil. E eu cuidava do Banco do Brasil na época, né? E aí a Xerox começou a cometer esses erros. Então, como eu cuidava do Banco Brasil, quem tinha o poder máximo era eu, tanto que eu me reportava para o presidente da Xerox, né? Então, se o Igor era o diretor lá de tecnologia do Banco Brasil, vinha falar, tem que mudar isso, isso e isso, e eu tecnicamente achava que era possível, eu tinha uma equipe que podia refazer todo o planejamento ali, e aí eu levava para a Xerox e a Xerox fazia aquilo ali. Entendeu? Só que a Xerox veio com um negócio de verticalização. Então, todo mundo que era subordinado a mim, deixou de ser subordinado a mim e começou a ter uma vertical na matriz. Então, era o cara de alto volume, você reportava para o diretor de impressoras de alto volume. O cara, impressoras de centralizar de baixo volume, aí tinha uma outra diretoria e tal. E esses caras tudo reportavam a um diretor, e aí eu deixei de ter uma certa autonomia frente ao cliente, o que o cliente queria. E aí a Xerox cometeu esse erro que aí você tinha um conflito de interesse interno na empresa. Então, imagine, o cara tinha uma impressora de alto volume. Tinha um cara que tinha interesse da Xerox de manter a impressora de alto volume. Aí o cara de pequeno volume tinha interesse de descentralizar. E aí começou a virar uma bagunça sob o ponto de vista do marketing e de operações.